Amigos do Planeta Integral, hoje vamos conversar aqui a respeito da base social do Olavo de Carvalho. Da onde surgiu essa base social do Olavo? Surgiu do nada? Como ela apareceu? Por que a mídia tradicional dá tanta importância para as declarações do Olavo de Carvalho? Por que os intelectuais da academia estão tentando desconstruir a sua imagem, fazem críticas ao Olavo de Carvalho, enfim. Por que tudo isso? Para analisar melhor toda essa situação, eu entendo que a gente tem que voltar um pouco na história em 1922. Em 1922 houve o chamado movimento tenentista. Esse movimento tenentista tinha por objetivo, um dos seus objetivos era melhorar as condições de soldo, condições de trabalho dos tenentes, sargentos, né, da base das forças armadas. Mas também tinha interesses em melhorar as condições sociais do Brasil, o desenvolvimento, a educação, tudo mais. Esse movimento tenentista, ele se dividiu mais ou menos em 4 grupos. O primeiro grupo nós podemos colocar o grupo do Luiz Carlos Prestes, né? Que mais tarde então se filiou ao Partido Comunista Brasileiro e deu origem a esse movimento comunista dentro do Brasil. Vamos depois acompanhar cada um desses grupos, né? Até os dias de hoje. O segundo grupo é o grupo, digamos assim, que em 1964 está representado pelo Castelo Branco, pelo Geisel e depois pelo Figueiredo. Né? É o chamado grupo castelista. Né? Era um grupo mais moderado, um grupo de militares mais moderados, que assumiu uma postura mais moderada em 1964. Era chamado, inclusive, grupo de Sorbonne. Né? Eles não tem nada a ver com a Universidade Francesa de Sorbonne, mas era assim chamado porque era um grupo elitista e um grupo moderado. O terceiro grupo desses tenentes desse movimento tenentista é o chamado grupo da linha dura. Né? Então, o grupo que em 64 é o grupo do Costa e Silva, o grupo do Médici, né? Que entendiam que a Revolução de 64 tinha que ser uma revolução mais duradoura, né? Devido à ameaça comunista. E ainda um quarto grupo eu coloco, chamado grupo integralista, né? Que era um grupo do qual fazia parte o Olímpio Mourão Filho, que foi quem iniciou em 64 a Revolução a partir de Minas Gerais. Esses 4 grupos tinham representantes militares e representantes civis. Né? No grupo integralista mesmo, o presidente da ação integralista era o Plínio Salgado. Muito bem. Esses 4 grupos, durante a República Velha, de 1889 a 1928, a chamada República Velha foi dominada pela política conhecida como a política de café com leite. Ou seja, em um ano o presidente era do Grupo Paulista, apoiado pelo Grupo Paulista, e no outro ano pelo Grupo Mineiro. E ainda existia também uma grande influência do senador Pinheiro Machado pelo Rio Grande do Sul, até por volta de 1915, quando ele foi assassinado por um cidadão que morava em Pinheiro Machado, Mâncio Paiva, e por isso a cidade de Cacimbinhas mudou de nome para Pinheiro Machado. Mas isso é uma outra história. O que aconteceu? Quando o Washington Luiz era presidente, em 1930, a ideia era de que o próximo presidente tinha que ser o do Grupo de Minas. Mas foi escolhido um novo paulista, um novo representante do Grupo Paulista, que foi o Júlio Prestes. Os mineiros
descontentes, juntamente com os gaúchos e os paraibanos, iniciaram a chamada Revolução de 30. Né? Getúlio Vargas, que era um grande conciliador, com o apoio do Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Libertador, né? O Getúlio Vargas era pica-pau, era lenço branco, né? E os libertadores eram maragatos. Mas ele, com aquele perfil negociador e tal, ele conseguiu unir esses dois partidos, né? E com o apoio de Minas e Paraíba, então, deram um golpe de Estado no Washington Luiz, depuseram o Washington Luiz, impediram que o Júlio Prestes assumisse, e assumiu então Getúlio Vargas, né, com a intenção de chamar eleições em 1934. Qual era o partido do Getúlio Vargas? Né? No Rio Grande do Sul, o Getúlio Vargas era pica-pau, né? Ele era castilhista. Júlio de Castilhos era um positivista, e essa era a formação ideológica do Getúlio Vargas. Os castilhistas governaram o Rio Grande do Sul de 1889 a 1928, com Borges de Medeiros já. Mas, como ele era um hábil negociador, ele conseguiu galvanizar essas forças e assumiu o poder. Em 1934, ele organizou a chamada Constituição, promulgou a chamada Constituição de 1934. E os deputados constituintes escolheram, por eleição indireta, Getúlio Vargas como presidente para o período de 1934 a 1938. Então, em 1938, haveriam eleições. Só que nesse ínterim houve a chamada intentona comunista de 1935. Né? E em 1937, então, o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, né? E inaugurou o período chamado Estado Novo, né? Com a Constituição Polaca de 1937, né? Que era uma Constituição inspirada no regime, então, da Polônia, e também com características do fascismo do Mussolini, principalmente na questão de mobilização sindical e tudo mais. O que aconteceu? De 1937, então, a 1945, né, o Getúlio Vargas não teve partido. Né? Aliás, desde 1930. Né? Ele acabou com em 30 ele acabou com todos os partidos da República Velha. O próprio os próprios integralistas, da ação integralista que ajudou em 1937, né, o Getúlio Vargas contra os comunistas, né? Getúlio Vargas acabou com os comunistas do Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, que era uma alemã e um agente comunista, foi mandado embora para a Alemanha. Então ele acabou com o Partido Comunista e depois acabou com os próprios integralistas, né? que eram de direita. O próprio Olímpio Mourão Filho, que também era um integralista, tinha elaborado o famoso Plano Cohen, o relatório Cohen, que dizia que uma intentona muito maior, né, que havia um planejamento por parte dos comunistas de tomar o poder do Getúlio Vargas. Então, antes que isso acontecesse, né, ele foi para a rádio, né, publicou divulgou esse documento, esse tal relatório Cohen, e então deu o golpe de Estado e permaneceu no poder até 1945.
O partido era um partido único, né? Na verdade, então, essas forças de direita, né, digamos assim, mais radicais de direita, foram anuladas, e as de esquerda também, né? Tudo através dessa habilidade que tinha o Getúlio Vargas de governar. Quando a Alemanha e a Itália perderam a hegemonia na Segunda Guerra Mundial, então todos esses regimes fascistas, esses regimes mais centralizadores, né, que tinham começado na década de 30, não só no Brasil, mas como na Itália, na Alemanha, na própria União Soviética, né, regimes altamente centralizadores, planificados, né, não havia, na época do Getúlio, não havia direito à greve. Então todos esses regimes foram desmoronando, né, e foi aparecer então o Estado liberal de direito, com um cunho mais social. Já em 1943, por ali, o Getúlio Vargas já tinha inclusive editado a CLT, né? Já estava começando esse movimento de Estado social de direito, né? No final daquele período do Vargas, que foi até 1945. Então, em 1945 ele saiu do poder, né? E já nesse panorama de 1950, quando ele volta ao poder pela eleição direta, ele criou então o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era um partido de base trabalhadora, né? Com Getúlio Vargas houve uma grande industrialização no Brasil, e aí surgiram essas classes trabalhadoras nos grandes centros urbanos, que se organizaram, então havia necessidade de um partido trabalhista, foi o PTB. E ao mesmo tempo, o Getúlio Vargas também criou o Partido Social PSD, o Partido Social Democrático, né, que era um partido de centro, né, que também lhe dava apoio. Inclusive foi o partido que elegeu depois o Juscelino Kubitschek. Para o Getúlio Vargas, o PTB era uma espécie de baluarte entre o comunismo e os sindicatos, e os trabalhadores, né? Porque ele era contra o comunismo, né? E contra também a extrema-direita. No final em 1953, quando Getúlio Vargas já estava no poder, ele começou a sofrer digamos assim, uma oposição por parte da UDN. O UDN de quem? De Carlos Lacerda. Carlos Lacerda tinha sido um militante comunista, né? Aliás, o nome dele, o pai dele, o Maurício Lacerda, tinha colocado o nome Carlos Frederico Werneck Lacerda. Quer dizer, Carlos em homenagem a Karl Marx e Frederico em homenagem a Frederico Engels, né? Mas quem não foi comunista, né, na sua adolescência? O próprio Roberto Campos diz, olha, quem não foi socialista aos 18 anos de idade não tinha alma, né? E quem continua socialista aos 40 anos não tem cérebro. Essa é a figura, né, do Roberto Campos. Pois bem, então havia toda essa base social em que surgiram esses partidos em 1950. Você tinha a UDN, né, que era um partido cristão, né, um partido não confessional, mas um partido cristão. O Carlos Lacerda sempre dizia isso, né? Depois, em 1939, né, quando o Carlos Lacerda se converteu ao liberalismo e ao conservadorismo, né, ele disse, olha, a UDN é um partido
cuja filosofia é a filosofia grega, o direito é o direito romano e a cultura é a cultura cristã, cultura judaico-cristã. Quando, em 1964, surgiu a Revolução de 64, o movimento de 64, quem assumiu num primeiro momento foi o grupo do Castelo, que era um grupo castelista, um grupo mais moderado. Né? Mas veja que o estopim da Revolução foi dado por um grupo mais radical, que era o grupo do Olímpio Mourão Filho, que inclusive tinha ajudado o Getúlio Vargas a liquidar com os comunistas do Luiz Carlos Prestes. E depois eles, integralistas, foram alejados do poder por Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas tinha prometido para o Plínio Salgado o Ministério da Educação. Né? E depois extinguiu a ação integralista, né? em 1950, depois que ele assumiu o poder. Muito bem. Esse grupo mais moderado, então chamado Grupo de Sorbonne, em 64 assumiu o poder, era um grupo que já estava descontente com o Getúlio Vargas, depois estavam descontente com o governo do João Goulart, né? E acabaram assumindo o poder em 64. Só que havia esse grupo da linha dura que entendia, porque esse grupo do Castelo, a intenção deles era devolver o poder aos civis, né? A eleição direta para presidente da República e tal. E esse outro grupo, chamado o Grupo da Linha Dura, do Costa e Silva, achava que o perigo comunista era maior e que eles tinham que ficar mais tempo. Né? E foi exatamente o que aconteceu. O Castelo não conseguiu fazer o seu sucessor e continuou, então, no poder o Costa e Silva e depois, também do mesmo grupo, o Médici. Né? Só depois do Médici é que o grupo do Castelo voltou ao poder, né, com o Geisel, e finalmente com o Figueiredo, que tinha assumido o compromisso com o Geisel de devolver o poder aos civis e fazer a anistia, né, e a eleição, continuar a anistia e a eleição direta para presidente da República. O que aconteceu durante esse período militar? Toda aquela movimentação política que havia em 1950 foi, digamos assim, encaixotada dentro do bipartidarismo. Né? Se com Getúlio Vargas ele acabou com os partidos políticos da República Velha, né, e inibiu a movimentação política, né, acabando com o comunismo, acabando com o integralismo, depois em 1950 ressurgiram essas nuances, essas bases sociais, elas já existiam. Né? Esses partidos UDN, PSD, Partido Comunista, o próprio o PTB, né? Foram surgindo em cima de que a sociedade tem bases sociais amplas. Né? Então, com a Revolução de 64, foram encaixados dentro da Arena ou do MDB. Mas a movimentação cultural na esquerda continuou muito pujante dentro das universidades, né, dentro das instituições de cultura, e um líder como o Carlos Lacerda, né, como de direita, um líder de esquerda como o João Goulart, né, e o Juscelino Kubitschek, desapareceram. Né? O Juscelino Kubitschek, na verdade, era um líder elitista. Ele foi eleito presidente da República pelo PSD. Né? Era, na verdade, um pé de valsa. Né? E o que acontece? Com o surgimento da nova república, né, aí veio o Fernando Henrique ao poder,
centro-esquerda, depois o Lula, que é um partido trabalhista, e a Dilma, essa base da sociedade que se sentia representada pela UDN, pelo próprio Carlos Lacerda, né, que tinha uma posição mais ideológica, de direita, passou a não ter mais nenhum partido, nenhuma agremiação que os representasse. Né? Porque, e nas universidades, os movimentos de esquerda controlaram grande parte dessas ideias de esquerda dentro das universidades, né? Sem que houvesse uma vazão, né, para o pensamento conservador. Né? O pensamento econômico liberal ainda continuava, mas esse pensamento mais conservador passou a ter espaços muito reduzidos. Né? Toda a classe artística, enfim, os jornalistas, os grandes jornais, se alinharam com ideias progressistas, com ideias chamadas de esquerda. Então, nesse vazio, né, como a esquerda acadêmica se fechou dentro dessa bolha, surgiu um vazio. Né? Esse vazio foi ocupado por quem? Na verdade, nos últimos anos, por Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho sequer, talvez, nem seja de direita. Né? Na realidade, ele foi a parteira de um movimento, de uma base social da sociedade que já existia, né? E que sentia que gostaria de ter as suas ideias debatidas, né? nos centros acadêmicos, dentro dos partidos políticos, e o Olavo de Carvalho foi a pessoa que preencheu esse espaço. Diante disso, né, diante desse preenchimento desse espaço, ele tem uma visão mais ideológica, né, uma visão mais na linha de um Carlos Lacerda, uma visão mais incisiva, uma crítica mais aguda, né, comparado com o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era muito mais agudo nas suas críticas. Né, incomodou vários presidentes da República, incomodou o Juscelino Kubitschek, derrubou o Getúlio Vargas, né? Depois de um discurso do Carlos Lacerda, do dia 24, no dia 25, o Jânio Quadros também saiu do poder, né? Renunciou. Então, na realidade, essa base social já estava aí. Essa é a base social do Olavo de Carvalho. E de uma hora para outra, essa base social teve vazão nas redes sociais e a mídia se sente incomodada com isso. E os intelectuais da academia, que se sentem donos do saber, né, mas que estavam fechados na sua bolha, se estão sentindo com medo e revoltados. Né? Mas, na verdade, a visão dos militares que estão no poder hoje é uma visão, digamos assim, daquele grupo de Sorbonne. É uma visão moderada. Eles não dão tanta importância para esse debate ideológico das ideias contra a esquerda. Né? Agora, quem é dessa base social do Olavo de Carvalho, né, que é uma base conservadora, liberal, mas conservadora nos costumes, né, dá muita importância para isso. Acredita que esse embate tem muita importância e que todos os espaços culturais, os espaços na academia estão desequilibrados. Né? E a tentativa deles é de voltar a ocupar parte desses espaços, né? Para que realmente o debate entre, digamos assim, esquerda e direita aconteça. Então essa é a minha visão. Né? Quer dizer, às vezes parece, né, que as críticas de um Carlos Lacerda, de um Olavo de Carvalho, ou até mesmo, se a gente for ver
pela esquerda de um Brizola, né, são críticas ácidas, críticas que às vezes deixam as pessoas com medo, né, achando que aquilo ali vai provocar uma anarquia, um caos social, né, é possível, né, a própria esquerda sempre teve também esses problemas, né? O PT, quando estava no poder, né, vários políticos do PT se retiraram e fundaram outros partidos, né? O PSOL é um exemplo típico. Mas quando eles precisam, numa eleição majoritária, apoiar um candidato de esquerda, eles vão lá e em bloco apoiam. Então é isso que a direita tem que aprender a fazer, né? Durante esses anos em que o PT foi poder, a direita praticamente não existia, essa direita orgânica e crítica, né? O PMDB, os partidos de centro, o PP, foram todos comprados pelo PT. Não havia uma oposição crítica, orgânica em relação às ideias apregoadas pelo PT, né? Uma oposição de ideias, né? Um confronto de ideias liberais e conservadoras contra ideias de esquerda e chamadas progressistas. Agora, essa movimentação política começa a acontecer também na direita. E eu acredito que a gente vai ter que aprender a conviver com isso, né? Essa ideia de querer exterminar, né? Com essa visão dessa base social que o Olavo de Carvalho representa, eu acho que é uma visão antiquada, né? Que não vai ajudar. Esses partidos de esquerda, mais de esquerda, mais radicais, digamos assim, e os de direita também, eles têm uma capacidade de mobilização social muito forte, eles fazem muito barulho, né? E nenhuma dessas, digamos assim, facções, tanto a esquerda quanto a direita, pode abrir mão desses partidos, né? O que nós temos que aprender dentro do regime democrático, né, é conviver com a rotatividade de poder entre uma liberal democracia e uma social democracia. Há momentos em que a liberal democracia, como aconteceu na Inglaterra, né, tem mais chance de trazer resultados, né, e conciliar a questão da eficiência econômica, né, e da igualdade de oportunidades e a questão da igualdade de resultados num patamar mínimo, né? E há outros momentos em que a assunção de um partido mais de social-democrata é mais vantajoso. E assim tem caminhado a nossa história, né? A história das democracias, né? Do movimento constitucionalista que, digamos assim, começou a partir da Revolução Francesa em 1789. O Getúlio Vargas, inclusive, em um outro vídeo a gente vai falar sobre isso, foi um grande articulador dessas duas forças, né? Ele conseguiu se manter no poder durante muito tempo, né? Conseguiu fazer o Brasil avançar sob o ponto de vista industrial, conseguiu avançar também sobre a questão política, a questão dos direitos sociais do trabalhador, né? E a própria esquerda captura, né, o Getúlio Vargas como sendo um político de esquerda, mas na verdade o Getúlio Vargas não era nada disso. O Getúlio Vargas era um político tremendamente eclético, né?
Ele nasceu aqui no Rio Grande do Sul dentro de um movimento positivista, né, que não tem nada a ver com esquerda ou com direita, né? Casou-se com a Darcy Vargas, que era digamos assim, uma família de Maragatos, né? E ele era Pica-Pau. Depois, no poder, ele ficou durante todo o período de 30 a 45 sem partido, né? Ele só foi formar o Partido Trabalhista e o Partido Social Democrata em 1950. Então, na verdade, o Getúlio Vargas é um exemplo de quanto esse ecletismo faz bem para uma democracia, né? Eu acho que era isso. No momento, era isso.